Imagine uma pequena vila no interior da Europa, onde o tempo parece ter parado entre as colinas verdes e as igrejas de pedra secular. Lá, vive uma mulher chamada Helena, uma devota fervorosa que, como muitos de nós, carrega no peito uma promessa de proteção que atravessou séculos. Helena nunca retira o seu escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Ela acredita que aquele pedaço de tecido é o seu escudo invisível contra as trevas. No entanto, Helena sente que, apesar de sua devoção, algo está faltando. As orações parecem bater no teto, a angústia familiar não cede e uma sensação de vazio espiritual a persegue. Ela se pergunta: se eu uso o sinal da Virgem, por que me sinto tão desprotegida? O que Helena não sabe, e o que talvez você também não saiba, é que existe um segredo guardado sob as dobras daquele tecido marrom, um mistério que remonta ao século XIII e que, se ignorado, transforma o sacramental em apenas um acessório sem vida. Hoje, no Clamor Católico, vamos investigar o mistério do escapulário esquecido e descobrir por que 90% dos católicos estão usando este objeto de forma errada, perdendo a maior proteção que o céu já ofereceu à humanidade. Antes de mergulharmos nesta investigação espiritual profunda, peço que você se junte à nossa família de fé. Inscreva-se agora e ative o sino, pois este conhecimento pode ser a chave que faltava para a sua libertação. A história que precisamos desvendar começa na noite de 16 de julho de 1251. O cenário é o convento de Cambridge, na Inglaterra. O protagonista desta investigação histórica é Simão Stock, o prior geral da Ordem do Carmo. Naquela época, a ordem passava por uma crise existencial devastadora. Perseguidos, ridicularizados e correndo o risco de extinção, os carmelitas não sabiam se sobreviveriam a mais um inverno. Simão Stock, um homem de oração profunda, clamava por um sinal. Ele não pedia dinheiro, poder ou fama. Ele pedia uma armadura espiritual para seus filhos. Foi então que, segundo os relatos históricos e a tradição constante da Igreja, a Virgem Maria apareceu a ele, segurando em suas mãos o que hoje conhecemos como o escapulário. Ela proferiu palavras que ecoam até hoje, mas que foram perigosamente mal interpretadas ao longo dos séculos. Ela disse: "Recebe, diletíssimo filho, este escapulário de tua ordem como sinal distintivo e marca do privilégio que obtive para ti e para todos os filhos do Carmelo. Quem morrer revestido com ele não sofrerá o fogo eterno." Aqui começa o nosso mistério. Se a promessa é tão absoluta, por que vemos tantos católicos que usam o escapulário vivendo vidas de pecado deliberado, distantes da oração e imersos na ansiedade? Será que a promessa falhou? Ou será que estamos diante de um erro de interpretação que anula o efeito do sacramental? Para entender isso, precisamos analisar o perfil do usuário moderno. Helena, nossa personagem que representa tantos de nós, acredita que o escapulário é um amuleto. Este é o primeiro e mais grave erro. Um amuleto é um objeto ao qual se atribui um poder mágico intrínseco, independente da disposição do coração. No catolicismo, não existem amuletos. O escapulário é um sacramental, e a diferença aqui é vital. Enquanto um sacramento, como a Eucaristia, age por si mesmo através da graça de Deus, um sacramental depende da fé e da disposição de quem o usa. Helena usa o escapulário, mas esqueceu-se da vida de virtude que ele exige. Ela carrega o sinal da mãe, mas não vive como filha. Vamos avançar na nossa linha do tempo investigativa para o ano de 1910, quando o Papa São Pio X permitiu a substituição do escapulário de tecido pela medalha metálica por razões de higiene ou clima. No entanto, ele deixou um aviso que muitos ignoraram. A preferência da Igreja continua sendo o tecido. Por quê? Porque o tecido representa o hábito, a roupa. Quando você usa o escapulário, você está vestindo uma miniatura do hábito carmelita. Você está dizendo ao mundo e ao demônio que você pertence à família da Virgem Maria. Imagine um soldado que veste o uniforme de um exército, mas se recusa a seguir as ordens do general ou a lutar na batalha. O uniforme, por si só,
não o torna um guerreiro, apenas o torna um alvo mais visível para o inimigo. É exatamente o que acontece quando usamos o escapulário sem a devida preparação e sem a consciência do que ele representa. A investigação nos leva agora ao chamado privilégio sabatino. Este é um dos pontos onde a confusão atinge o seu ápice. Diz a tradição que a Virgem Maria prometeu ao Papa João XXII que livraria do purgatório, no primeiro sábado após a morte, aqueles que morressem usando o escapulário. Mas aqui está o detalhe que 90% das pessoas esquecem. Existem condições rigorosas para que essa promessa se cumpra. Não basta pendurar o cordão no pescoço. É necessário observar a castidade conforme o próprio estado de vida, o que para muitos é o ponto de ruptura. Helena, em sua rotina, muitas vezes cede a fofocas, a julgamentos temerários e a uma vida de oração morna. Ela usa o escapulário, mas seu coração está longe das exigências do privilégio sabatino. Para que o escapulário funcione como proteção, ele precisa estar conectado a uma vida de exame de consciência noturno e de combate espiritual constante. Muitos perguntam, mas eu comprei o meu escapulário em uma loja de artigos religiosos. Ele já não está valendo? Aqui reside outro erro comum. O primeiro escapulário, para ter o valor de proteção e vínculo com a Ordem do Carmo, precisa ser imposto por um sacerdote através de um rito específico. Não é apenas uma bênção rápida sobre o objeto, é uma investidura. O padre coloca o escapulário em você e diz palavras que o vinculam à família carmelita. Se você apenas comprou e colocou, você tem um belo objeto de devoção, mas não está formalmente investido na promessa. Helena descobriu isso após anos de uso. Ela percebeu que nunca tinha passado pelo rito de imposição. Ela estava do lado de fora da fortaleza, achando que estava protegida por muros que nunca chegou a subir. Aprofundando nossa investigação sobre o combate espiritual, precisamos falar sobre São Miguel Arcanjo e a relação do escapulário com a proteção contra as investidas do maligno. O demônio odeia o escapulário. Há relatos de exorcistas que afirmam que, durante sessões de libertação, o espírito imundo se enfurece diante da presença deste pequeno pedaço de tecido marrom. Por quê? Porque ele é o sinal da humildade de Maria. O orgulho de Lúcifer foi derrotado pela humildade daquela que disse: "Faça-se em mim segundo a vossa palavra." Quando você usa o escapulário corretamente, você está revestido dessa humildade. O erro da maioria é tentar usar o escapulário como uma arma de ataque sem ter a armadura da modéstia e da pureza. A modéstia, inclusive, é um dos pilares que o clamor católico sempre defende. O escapulário exige um corpo que seja templo do Espírito Santo, não um outdoor para as vaidades do mundo. Considere agora o contexto social em que vivemos. Estamos cercados por ansiedade, depressão e uma sensação de que as trevas estão avançando sobre as famílias. O escapulário é apresentado como o socorro espiritual urgente. Mas veja bem, se você usa o escapulário e mantém em sua casa objetos que ofendem a Deus, ou se você não pratica a bênção da mesa e do lar, você está criando uma contradição espiritual. A proteção do escapulário é como um campo de força que se alimenta da sua vida de graça. Se não há confissão regular, o escapulário torna-se um fio desligado da tomada. Helena começou a perceber que sua ansiedade não diminuía, porque ela buscava o milagre, mas não buscava o Deus do milagre. Ela queria o seguro de vida da Virgem Maria, mas não queria viver a vida que a Virgem Maria viveu. Vamos analisar os fatos verificáveis. Ao longo da história, inúmeros santos usaram o escapulário como sua principal arma. São João Bosco, Santo Afonso Maria de Ligório, São João Paulo II. Quando o Papa polonês foi baleado na Praça de São Pedro, ele insistiu que os médicos não retirassem o seu escapulário durante a cirurgia. Ele sabia que ali havia uma conexão mística. No entanto, esses santos não eram apenas usuários do objeto. Eles eram almas que viviam o espírito do Carmelo. Eles praticavam o silêncio, a meditação e a intercessão pelas almas do purgatório. O escapulário para eles era o lembrete constante de que estou sob o olhar de minha mãe.
Se você usa o seu escapulário apenas por baixo da camisa para ninguém ver, mas também se esquece dele ao longo do dia, você está perdendo a oportunidade de transformar cada minuto em uma oração de cura e libertação. A investigação nos leva a um ponto crucial: a falsa segurança. O perigo de usar o escapulário da forma errada é cair na presunção. A presunção é o pecado de achar que a salvação está garantida não importa o que eu faça. Eu uso o escapulário, então posso pecar porque Nossa Senhora vai me salvar na hora da morte. Isso é uma armadilha diabólica. O escapulário não é uma licença para pecar, é um compromisso de lutar contra o pecado. Se você o usa com essa mentalidade mágica, você está cometendo um sacrilégio silencioso. O verdadeiro uso do escapulário exige que, ao senti-lo contra a sua pele, você se lembre de fazer um breve exame de consciência. O que eu estou fazendo agora agrada à minha Mãe do Céu? Para Helena, a virada de chave aconteceu quando ela entendeu que o escapulário é um sacramental de aliança. No Antigo Testamento, Deus fazia alianças com seu povo através de sinais externos. No Novo Testamento, a Virgem Maria oferece o escapulário como um sinal de uma nova aliança de proteção materna. Mas toda aliança tem duas partes. A parte de Maria é a proteção, a intercessão e a promessa de não nos deixar morrer em pecado mortal. A nossa parte é a oração diária, a busca pela santidade e a vivência das virtudes cristãs. Quando Helena começou a rezar o terço diariamente, a praticar a oração de Santa Brígida e a se preparar adequadamente para a confissão, o escapulário pareceu ganhar um brilho novo. A proteção que antes parecia ausente tornou-se palpável. A ansiedade começou a dar lugar a uma confiança inabalável. Neste ponto da nossa jornada, você pode estar se perguntando: como eu posso corrigir o meu uso do escapulário? Primeiro, verifique se você foi imposto. Se não foi, procure um sacerdote. Não precisa ser um padre carmelita. Qualquer padre tem a faculdade de impor o escapulário usando o rito romano. Segundo, entenda que o escapulário de tecido é o sinal original. Se você usa a medalha, certifique-se de que ela tenha de um lado o Sagrado Coração de Jesus e do outro a Virgem do Carmo. Terceiro, e mais importante, mude a sua mentalidade. O escapulário é um lembrete do seu batismo. Ele é a sua roupa de gala espiritual. Muitas pessoas chegam ao canal Clamor Católico buscando orações poderosas para abrir caminhos. O escapulário é, por excelência, o abridor de caminhos espirituais, pois ele nos coloca sob a jurisdição direta de Maria. Imagine que o mundo é um campo de batalha repleto de minas terrestres. O escapulário é o mapa que a Mãe nos dá, indicando onde pisar. Mas se você tiver o mapa nas mãos e fechar os olhos, você ainda vai explodir. Usar o escapulário de forma errada é como ter o mapa e caminhar de olhos vendados. A visão espiritual é recuperada através da doutrina e da sabedoria católica. É preciso entender o que os doutores da Igreja ensinaram sobre a intercessão mariana. O escapulário é um memorial. Assim como os judeus usavam franjas em suas vestes para se lembrarem dos mandamentos, o católico usa o pedaço de lã marrom para se lembrar de que não pertence a este mundo. A investigação sobre o poder do escapulário também passa pelo devocionário das almas do purgatório. Existe uma conexão profunda aqui. Ao usar o escapulário e viver as condições do privilégio sabatino, você não está apenas protegendo a si mesmo, mas está se tornando um canal de intercessão para aqueles que já partiram. A caridade para com as almas do purgatório é uma das marcas de um católico que compreende o combate espiritual. Quando você reza por elas, elas intercedem por você. O escapulário é o uniforme dessa rede de intercessão. Helena passou a dedicar suas orações noturnas às almas mais abandonadas e percebeu que a paz em sua casa aumentou significativamente. Os conflitos familiares que antes pareciam insolúveis começaram a se dissipar. Não foi mágica, foi a ordem espiritual sendo restaurada. O erro dos 90% também reside na falta de constância. Muitos colocam o escapulário e o esquecem por meses, até que o cordão arrebente. Quando o cordão arrebenta, entram em pânico,
achando que é um mau agouro. Calma. O escapulário é um objeto material que se desgasta. Se ele arrebentar, basta substituí-lo por um novo. Você não precisa de uma nova imposição. A bênção da primeira investidura permanece na pessoa, não apenas no tecido. O que não pode arrebentar é o seu compromisso com a oração. O clamor católico é um movimento de oração diária, justamente porque a fé não é um evento único, é um hábito. Assim como você veste o seu escapulário todos os dias, você deve vestir a armadura de Deus através do salmo de proteção e da oração a São Miguel Arcanjo. Ao olharmos para a vida de Helena agora, vemos uma mulher transformada. Ela ainda usa o escapulário, mas agora ele não é mais um seguro contra o inferno, usado de forma egoísta. É um símbolo de sua entrega total. Ela aprendeu que a modéstia no vestir e no agir é a moldura perfeita para o sacramental. Ela entendeu que a preparação para a confissão é o que limpa a lente através da qual a graça do escapulário atua. Ela não busca mais apenas o milagre da cura física ou da prosperidade financeira. Ela busca a cura da alma e a libertação dos vícios que a impediam de ser verdadeiramente livre. O mistério do escapulário esquecido é, na verdade, o mistério da fé esquecida. Transformamos rituais profundos em gestos automáticos. O clamor católico surge para resgatar essa profundidade. Quando falamos em socorro espiritual, estamos falando de ferramentas que a Igreja nos deu há séculos, mas que foram deixadas de lado ou mal compreendidas. O escapulário é uma dessas ferramentas de elite no combate espiritual. Se você se sente cercado por energias negativas, se a sua casa parece pesada, se a ansiedade não te deixa dormir, olhe para o seu peito. Veja o sinal que você carrega. Se você não o tem, por que ainda está esperando? Se você o tem, por que não está vivendo à altura dele? A linha do tempo da nossa vida é curta, mas a eternidade é para sempre. O escapulário é o elo entre o tempo e a eternidade. Ele é a mão de Maria segurando a nossa no momento da travessia. Mas para que ela segure a nossa mão lá, precisamos segurar a mão dela aqui, através da obediência e da oração. A investigação conclui que o escapulário não perdeu o seu poder. Nós é que perdemos a nossa conexão com a fonte. O erro não está no objeto, está na disposição do coração. Helena finalmente encontrou a paz, não porque o escapulário mudou, mas porque ela mudou a forma como se relacionava com ele. Neste momento, convido você a refletir sobre a sua própria caminhada. Você tem sido um católico de acessórios ou um católico de essência? O escapulário que você carrega é um troféu de vaidade ou uma ferramenta de humildade? A proteção de Nossa Senhora é real, poderosa e urgente, mas ela busca filhos que queiram ser santos, não apenas filhos que queiram estar seguros. O combate espiritual exige que estejamos atentos aos detalhes. Um pequeno pedaço de pano pode ser a diferença entre a vitória e a derrota, se ele for o símbolo de uma vida entregue a Deus. Lembre-se das palavras dos grandes doutores da Igreja. A devoção à Virgem Maria é sinal de predestinação. Usar o escapulário com amor e retidão é um dos sinais mais claros de que você está no caminho certo. Não permita que o cansaço da rotina ou a influência de um mundo secularizado roubem de você a sacralidade deste gesto. Quando você acordar amanhã, entre 5 e 8 da manhã, e fizer o seu clamor da manhã, toque no seu escapulário. Sinta o tecido ou a medalha e faça uma renovação da sua aliança. Diga: minha mãe, eu sou vosso e tudo o que é meu vos pertence. Isso mudará o tom do seu dia. Isso afastará as tentações e trará uma clareza mental que nenhuma técnica de autoajuda pode oferecer. O clamor católico é o lugar onde a terra clama e o céu responde. E o céu já respondeu dando-nos o escapulário. Agora, a resposta deve vir de nós. A resposta de Helena foi a conversão sincera. Qual será a sua? Não cometa o erro dos 90%. Não seja mais um que carrega a proteção sem usufruir da graça. Seja o 1% que entende o mistério, que vive a doutrina e que se reveste da armadura de São Miguel e da doçura de Maria. A jornada de Helena nos ensina que nunca é tarde para recomeçar.
Se você usou o escapulário errado a vida toda, comece hoje a usá-lo certo. Busque a imposição, busque a castidade, busque a oração constante. O escapulário do Carmo é o presente de uma mãe que conhece os perigos do caminho e não quer que nenhum de seus filhos se perca. É a promessa de que, no meio da tempestade, haverá um porto seguro. É o sinal de que, no combate espiritual, nós já sabemos quem sairá vencedor. Estamos chegando ao fim desta investigação espiritual, mas o seu caminho de fé está apenas começando ou se renovando hoje. O mistério foi revelado. O poder do escapulário não está no pano, mas na aliança que ele representa. Que esta verdade penetre no seu coração e transforme a sua vida familiar, a sua saúde e a sua espiritualidade. Que o sangue de Cristo te cubra e que o escapulário de Maria te proteja. Você acaba de descobrir o segredo para ativar a maior proteção espiritual que um católico pode ter. Não guarde este tesouro apenas para você. O mundo está cheio de pessoas como Helena, que sofrem em silêncio, buscando socorro sem saber onde encontrar. Envie este minuto de bênção, esta investigação profunda para quem você ama. Compartilhe este vídeo nos seus grupos de família e de paróquia. Seja um apóstolo da Virgem do Carmo. E não se esqueça, deixe o seu pedido de oração nos comentários abaixo. Nossa comunidade de intercessão vai levantar um clamor por você, por sua saúde, por seus filhos e por sua libertação. Se você sente que este vídeo abriu seus olhos, deixe o seu amém e conte-nos a sua experiência com o escapulário. Você é parte desta família de fé. Inscreva-se, fortaleça este canal que é a sua armadura na internet e que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você e permaneça para sempre. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Até o nosso próximo clamor.